Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô fazendo meu vídeo um pouco mais tarde hoje, porque eu tava no centro. Quando eu vou no centro, aproveito e faço várias coisas, né? Pra aproveitar a ida no centro, né? Fui de ônibus. Tinha revisão no neurologista pelo SUS, tá? Eu tinha feito a primeira consulta ano passado, e daí foi agendado lá, né? A revisão, né? Para 2 meses. Me chamaram um ano depois, né? E era hoje de tarde, eu fui. Frustrada, saí frustrada de lá, gente. O médico era muito querido, muito atencioso, tá? Mas ao mesmo tempo ele atendia com muita rapidez. Talvez a culpa não seja dele, né? Marcam muitas, um número enorme de pessoas, né? Por um dia, por uma tarde, né? Então ele talvez até seja obrigado a ser rápido, né? Mas só que atrapalha, né, gente? Atrapalha, porque uma consulta que tu tá esperando há um ano, tá? Eu tinha, né, várias coisas para resolver, né? Que nem a minha última convulsão, né, que eu tenho epilepsia, foi há um mês atrás, né? Não podia ter dado com a quantidade de, que eu tomo 7 anticonvulsivos por dia. Então não podia ter dado, né? Tinha um exame lá que eu levei para ele, um eletrocefalograma para ele olhar. Tinha a questão dos remédios que eu conversei com ele, porque eu acho que eu tomo muito remédio por dia, 11 remédios ao total, e eu tô sentindo ultimamente muita sonolência, muita tontura, né? E que são 7 anticonvulsivos, 2 antidepressivos, um calmante e um remédio para tiroide, que eu tenho hipotiroidismo, né? Eu também tenho transtorno de ansiedade generalizada, tenho depressão, sou autista, tudo isso, tá? Ele pediu para me fazer um exame de sangue para ver a dosagem do anticonvulsivo no meu corpo, né? Para decidir se dá para reduzir ou não. Só que daí é todo um processo, gente. Eu passei na recepção, eu vou ter que ir lá no posto de saúde para encaminhar. Se ali, né, já é um lugar pelo SUS, né? Além de particular, convênio SUS. Mas ele já tem a parte do SUS, porque eles mesmos já não podem encaminhar. Não, vou ter que ir lá no posto de saúde para encaminhar esse exame de sangue. E eu sei, né, que tem 2 laboratórios aqui na minha cidade. Um que é no ao lado do hospital, que é por hora de chegada. Esse até é o pior, né? Porque tu vai em jejum e fica naquela fila quilométrica lá por horas. E tem um outro que é para outros tipos de exame. Provavelmente eu vou ir nesse outro. Esse outro é melhor, que é com hora marcada, tá? Só que assim, vai te marcar, tu vai ter que ir no posto encaminhar, tá, gente? Pra depois tu marcar. Mas pra tu marcar, tu tem que ir nesse laboratório lá no centro. Não pode marcar por telefone, não pode marcar por WhatsApp, tu vai ter que ir lá no centro só pra marcar esse exame de sangue do SUS, tá? E vou ver se eu consigo marcar um sábado de manhã, porque pro meu marido, pro pai do Gabriel me acompanhar, né? Porque eu vou estar em jejum de 12 horas e eu tenho muita facilidade de ficar tonta, né? Então eu tenho medo de ir sozinha. Eles atendem sábado de manhã também, porque eu sei que uma vez o Gabriel fez lá pelo SUS e fez em sábado também, por ser autista e precisar de acompanhante, daí eles marcaram no sábado. Outra coisa, eu pedi um laudo novo, atualizar laudo, né? Levei 3 laudos que eu já tenho de autismo, tá, gente? Pra ele atualizar. Eu sei que entrou a lei agora, que o laudo é permanente, eu sei disso, mas como eu quero pela segunda vez tentar benefício pelo PPC, no INSS, eles são muito chatos. Eu queria mesmo assim atualizar. O neurologista diz que não atualiza laudo de autismo, porque teria que passar por uma avaliação neuropsicóloga. Sendo que eu tenho um relatório de 3 folhas da psicóloga, né? Mas eu falei que eu tinha os papéis todos ali, os laudos todos ali. Ele disse que não dá laudo vendo outro laudo.
Então, o que eu ia fazer, né? Não adianta discutir com o médico, né? Se ele não quer dar, ele não dá. Que me frustrou bastante, né, gente? Porque eu precisava muito. Mas eu vou no posto de saúde, né? Que tem o médico da família. Ano passado, quando primeira vez que eu tentei o benefício, né? Ele aceitou atualizar o laudo. Ele é muito querido, né? Depende muito da boa vontade do médico. Essa é a verdade, né? Então, de querer realmente te ajudar, né? E no posto de saúde também eu me trato há anos, né? Eles me conhecem muito bem também lá. Então, vou pedir lá. Eu já encaminho um exame de sangue e já peço um laudo, né? Até para colocar direitinho, né, gente? Porque eu já expliquei para vocês que no laudo da psiquiatra, que foi dado há 4 anos atrás, tá síndrome de Asperger, que é um termo que não é mais para ser usado, tá? E também, síndrome de Asperger é considerado leve. E no relatório de 3 folhas da psicóloga, a psiquiatra foi 2 consultas, tá? A psicóloga, ela fez 1 mês e meio de testes, de exercícios, de avaliações, de questionário, né? E depois eu fiquei mais 1 ano consultando com ela. E lá tá, né? Eu concluí o autismo moderado e transtorno de ansiedade generalizada. Então, eu vou pedir, né? Ver se vocês conseguem colocar nesse laudo do médico da família, lá no posto, moderado, né? O nível 2. Porque eu sei que daí eu tenho mais chances também de passar, né? A questão do benefício, né? Sei que vai ser difícil passar, mas tem que tentar, né, gente? E eu preciso, né? Eu preciso muito, né? E temos que tentar, né? E nesse relatório de 3 folhas que a psicóloga fez, isso eu até falei para minha terapia online ontem que eu tive, eu falei para a psicóloga que está me atendendo agora, que existe inteligência para cada tipo de coisa, entende, gente? E isso apareceu nesse relatório da psicóloga de 3 folhas. Para falar, eu tenho inteligência um pouco acima da média, mas só para falar. Para as outras coisas, o meu QI é na média quase abaixo da média. E tem muitas áreas que eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, a coordenação motora. Eu não consigo descascar uma laranja, eu não consigo enfiar uma linha na agulha, eu tenho muita dificuldade de coordenação motora. Eu fui aprender a amarrar tênis, eu já era adolescente. Eu não tenho condições, por exemplo, de dirigir, eu tenho muito déficit de atenção, eu não consigo gravar caminho, tá? Se fizer sempre o mesmo caminho da terapia do Gabi toda semana, trocar de motorista, perguntar o caminho para mim, eu não sei falar, porque eu tenho muito déficit de atenção. Eu tenho dificuldade de gravar rosto de algumas pessoas, se eu não ver muitas e muitas vezes aquela pessoa, né? O motorista, quando veio nos pegar lá na terapia do Gabi, da prefeitura, que eu tinha vários carros da prefeitura, eu pedi pro Gabi reconhecer ele, porque eu não conseguia gravar o rosto dele. Só depois, com o tempo e com um esforço, que eu consegui gravar o rosto dele. Então, eu tenho muitas dificuldades em outras áreas, entendeu? Para falar, eu falo bem, entendeu? Mas para outras coisas, eu tenho muita dificuldade. Eu tenho uma ansiedade, uma intolerância à frustração, um problema, qualquer quebra de rotina, me gera uma ansiedade, me desorganiza totalmente, que nem hoje, sabe? Só o simples fato de um mecânico vir aqui ver nosso carro e de ter consulta com o neurologista, e essa coisa de se ele ia dar o laudo ou não, se ele ia mudar a medicação ou não. Nossa, gente, eu entrei numa crise de ansiedade terrível, por questão de quebra de rotina, tá? Então eu tenho outras dificuldades, né? Que atrapalham muito a minha qualidade de vida, tá? Mas que faz parte do meu autismo, tá, gente? Por isso hoje é só porque tá dando tempo. Curte, gente, curte agora, é muito importante, porque se não tiver muitas curtidas, a internet ela não. O vídeo não roda na internet. Comentário também é muito importante, nem que seja um boa tarde, boa noite, já marca ponto. Compartilhar também ajuda muito, tá? Porque senão o vídeo ele não viraliza e não roda a internet, tá bom? Beijo no coração, fique com Deus.